Olá, tudo bem? Sou Eduardo Marques dos Santos, sou psicólogo, né? Tô fazendo pós em antropologia, né? Porque eu gosto desse estudo da história, da cultura, né? E hoje, né, estou aqui junto com o Grupo Farms, que fez esse convite. Já venho agradecendo muito, muito bacana, para a gente falar de um assunto que é muito interessante, que é o Setembro Amarelo, né? E quebrar alguns paradigmas também, eu acho interessante, né? Essa ideia também, né, que muita gente fala, tipo, precisamos fazer o Setembro Amarelo e no ano todo. Sim, concordo, mas tem suas nuances, a gente pode entrar nessas nuances, né, para a gente conseguir entender melhor essa ideia que às vezes parte de uma ideia individual, não de um grupo em si, né? Muita gente faz o Setembro Amarelo o ano todo. Para explicar isso, eu gosto, né, de voltar um pouquinho no tempo e explicar algumas coisas. Primeiramente, né, o Setembro Amarelo ele partiu de uma ideia de não entendimento do sofrimento humano, não percepção, né? A gente fala lá da ideia lá do Mike, né, em 1994, no Colorado, um rapaz de 17 anos, né, ele tinha um Mustang amarelo em si, né, até aí está atribuída a cor amarela para o Setembro Amarelo, e ele cometeu suicídio dentro do carro, né? Era um rapaz feliz, alegre, tinha amigos, e aí ninguém entendeu o porquê, ele não passou sinais, ou não, as pessoas que estavam próximas a eles não recebeu esses sinais, né, de alerta, né, que ele estava em sofrimento. Então, logo mais, fizeram o funeral dele, né, e fizeram umas fitinhas amarelas com a mensagem escrita o seguinte: se precisar, procure ajuda. Isso foi o que destrinchou todo o processo aí, veio para o Brasil em 2015, né? E é muito interessante, porque 2010 a gente não tinha tanto acesso às informações no nível geral, imagine de saúde mental, né? Então, o porquê desse paradigma hoje, 2025? Antes a gente não tinha informação nenhuma. Depois de 2010, a tecnologia foi aumentando, chegamos em 2025 com excesso de informação. Então tem muitas informações que não são verídicas. Então antes as pessoas não tinham informações e ficavam perdidas nesse mundo da saúde mental. Hoje, elas ficam presas praticamente numa bolha de várias informações. E esse mundo hoje, esse mundo digital, né, redes sociais, etc., eles fazem a gente criar, como se fossem avatares, né? Então as pessoas vislumbram um mundo perfeito, porque vê no outro a perfeição. E aí fica complicado esse pedido de ajuda, porque não é tão simples. Todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida boa, né? Fica complicado isso, a pessoa ter a percepção e falar, nossa, eu preciso de ajuda. Esse que é o meu viés, assim, do antes e do agora. René Descartes falou pra gente o quê? Penso, logo existo. E aí, o que acontece? Hoje, né, com essa evolução toda, nós estamos deixando de pensar. A gente não está pensando mais. Quem está pensando por nós somos um chat GPT da vida, um Instagram de alguém que você vê que tá bonito fazendo aquilo e você quer fazer também. E aí a gente vai se tornando menos existente na ideologia humana, né? A gente praticamente vira aqueles NPCs, não sei se você já ouviu falar, né? Os personagens não jogáveis. Isso traz uma frustração muito grande, cara, muito grande pra gente. E eu acredito que uma das soluções, tá? Porque eu costumo falar que temos vários tipos de terapias, né? Então, às vezes uma pessoa faz uma academia, é um tipo de terapia para ela, né? Ela joga bola, é um tipo de terapia. O próprio terapeuta, né? Ele cuida de todo um contexto interno da gente também. Então tem várias coisas para a gente conseguir fazer isso. Mas o primeiro passo é entender que a gente tem uma jornada, somos seres singulares, a gente não pode ficar pegando os melhores momentos de cada pessoa no Instagram, no Facebook da vida. Eu até falou Orkut, né? O Orkut já foi há muito tempo. Falaram que ia até voltar, né? Então a gente não pode ficar pegando esses ganchos e tentar fazer isso, esse recorte da realidade para a nossa vida. Isso vai causar sofrimento, vai causar frustrações. É muito complicado.
A gente tem vários tipos de análise, né, para levar para esse lado. Eu gosto muito de pegar a individualização de Carl Jung, né, que ele fala sobre a sombra, né, e esse papel é importante porque ele não fala para a gente confrontar o que a gente não gosta ou o que a gente não é ou o que não conseguiu ser, né, esses sonhos que a gente tem. Ele fala para a gente integrar, né, o que é integrar? É você entender suas dificuldades, seus limites, né, tudo isso faz parte da gente. E quando você parte do pressuposto que, eu não sou um Superman, eu não aguento tudo, eu tenho dificuldade, às vezes, né, por exemplo, o Einstein, ele tinha dificuldade, né, de leitura, por exemplo, mas ele foi um grande físico, né? Então, quando a gente começa a aceitar as dificuldades que a gente tem individuais e a gente não tenta se comparar com o outro, já é um processo muito importante para o eu, né? Acho que é basicamente isso. Eu acho que o ponto central de tudo, né, tanto para a gente identificar em nós ou no próximo, né, num amigo, num familiar e tal, é a desconexão com o mundo. Desconexão acaba generalizando, né, mas vamos supor, coisas básicas, né, os sinais básicos. Por exemplo, essa pessoa gostava muito de ir na academia e não está indo. Ela gostava muito de ficar em algum lugar, numa praia, alguma coisa, ou até mesmo o semblante, né, que ela tem no dia a dia, ela tá mais cabisbaixa e tal. Esse tipo de situação, ele provoca a gente entender o que não está mais normal, né? Então, assim, é mais difícil a gente entender para nós mesmos, tá? É muito difícil. É muito mais fácil a gente ver o próximo e falar, poxa, essa pessoa não tá bem hoje, né? Mas, assim, basicamente, o complicado de tudo é o quê? A dor que é física, é muito fácil a gente, né, uma pessoa quebra um braço. Eu vejo que ele quebrou um braço, eu vou lá e falar, poxa, você quer ajuda? Vamos no médico, leva no médico, ingesta e tal. Ela é visível. A dor, vamos botar, do emocional, ela não é, ela é invisível. Então é muito mais difícil a gente detectar. Só que a gente pode estar atento a esses sinais, os sinais básicos mesmo da vida, sabe? Acho que eu estou até criando uma ideia eu não chamo nem de teoria, né? Mas, vamos supor, eu passo do pressuposto de que a gente vive no automático. Eu não falei, né, do NPC e personagens não jogáveis, né? Quando a gente pergunta olá, tudo bem, para uma pessoa, qual que é a primeira resposta que ela faz? Tudo bem. Tudo bem, né? E aí eu estou criando uma ideia de que, repete essa pergunta, você tá bem mesmo? Aí você vai ter a resposta mais transparente, mais real. Só que para isso, assim, a gente precisa de uns passos também. A gente não pode chegar e perguntar por perguntar. Você tem que ter um tempo, você tem que ter essa conexão com a pessoa para ter uma ideia legal também, entendeu? Então, um dos pontos mais legais é isso, é perguntar se a pessoa está bem, de verdade. Eu acho que isso ajuda muito. E para nós mesmos, quando começar a entender isso tudo, ver as diferenças que a gente está tendo no dia a dia também, entendeu? É basicamente isso. Eu tenho uma história, né, por trás disso também. Ela não é a decisória, vamos botar assim, porém, ela tem um ponto crucial, né, na minha história, que é a perca do meu pai. Eu perdi meu pai quando eu era bem novo, ele cometeu suicídio. Então a gente começa a entender que a vida não é tão simples e tão normal, né, de que do outro coleguinha, né, e do outro e tal. Então eu comecei a trazer algumas coisas para dentro, né, e através de algumas outras ferramentas, por exemplo, eu comecei a escrever muito depois disso, né, fazer poesia, escrever letra de rap, de hip hop, né, isso me ajudou muito a expressar, né, me ajudou também a sair das ruas também, né, porque o bairro onde eu morava, onde eu moro ainda, na verdade, tem muita criminalidade, drogas, etc. E tudo isso culminou de eu me interessar pelo eu,
sabe? E eu vejo que muitas pessoas não conseguem pedir essa ajuda em si, né? Então, isso, né, foi o ponto crucial, sim, só que o determinante foi a minha jornada de processo, né? Depois disso eu comecei a fazer trabalhos sociais também, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho na CDC, Central das Comunidades, que a gente tem vários projetos sociais, né? Em Alterosa, em Cariacica também. E isso eu acho que foi primordial para mim estar aqui, eu ser quem eu sou hoje, né? Eu me interessar por esses temas de saúde mental, de fazer até a psicologia também, entendeu? E eu gosto muito disso. Eu acho que a filosofia também me ajudou muito a buscar, né, esses porquês, às vezes até sem resposta, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ir buscando mais e mais, sabe? Não tem limite, eu acho. Então, o ser humano também não tem limite de pensamentos, então a gente tenta ajudar um pouquinho, né, a cada pessoa que a gente encontra. E a gente vai descobrindo que, no começo a gente vai animando, né, até aquela animação todinha, e descobre que no começo a gente queria ajudar o mundo todo, abraçar o mundo. Mas se você ajudar um amiguinho do seu lado, você já salvou o mundo praticamente. Vamos lá. Como comentar aqui agora há pouco sobre Superman, né? Eu lembrei de uma história do Superman, que é num HQ, que é a HQ All Star, não vou lembrar o número agora. Muito bacana, cara. Eu acho que vai resumir bastante o que a gente está trazendo aqui. Basicamente, Superman está lutando lá contra seres cósmicos e tal, e ele está passando lá na cidade. E aí, ele tem a super audição. Ele ouve uma menina que está chorando, e ele vai até essa menina, ele para tudo que ele está fazendo e vai até essa menina, e ela está prestes a cometer suicídio, pular do 3º, 4º, 5º andar de um prédio. E aí o que ele faz? Aí eu pergunto, o que ele faz? Ele é um cara que tem super poder, super força, super velocidade? Não. Ele pergunta como que ela tá. Ele pergunta como que ela tá. E ele basicamente, ele chega do lado dela bem sucinto, bem calmo, né? E pergunta, né? Poxa, seu sofrimento deve estar muito grande, né? Mas você é forte, você consegue fazer isso. Você consegue lutar contra isso, etc. Ele fala isso. E eu acho interessante porque duas coisas. Primeiro, ele não coloca a história dele, a força dele para falar que ela consegue. Não, eu sou forte, eu vou te tirar daqui. Ele não fala nada disso. Ele fala dela, ele pergunta como ela está. Entendeu? Isso é muito interessante. Outro ponto qual que é o superpoder que ele usa? É a superaudição. Ele podia muito bem deixar, vamos supor, se ela tivesse caído, ele vai lá, salva rapidinho ela, bota ela na casa dela e pronto. Não. Ele vai lá e ouve ela. Por que ele faz isso? Porque não ia adiantar nada ele salvar ela naquele dia. O problema dela é interior. No outro dia ela poderia cometer o suicídio, do mesmo jeito. Então ele ouviu. A escuta, quando não tem julgamento, quando você tem tempo, quando você tem um propósito de estar ali, sem colocar sua própria história, né? Ah, não, já passei por isso, né? Algumas frases assim, eu já passei por isso aí é tranquilo. Ah, não, isso aí não é nada. Ah, não, isso acontece com todo mundo. Essas frases afastam a pessoa, né, da sociedade mais e mais, e muito mais ela vai se encolhendo e entendendo que não tem uma saída para ela, sabe? Isso é terrível, cara, é muito ruim, e eu acho que essa ideia do Superman, ela reflete bastante o que a gente quer trazer sobre a escuta ativa no Setembro Amarelo. Basicamente tem vários estudos que demonstram essa situação interna, né? Cara, a pessoa, ela, em si, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. Ela não vê outra alternativa, não vê outra fuga. Ela praticamente já foi em todas as opções que ela tinha, né? E isso diz muito sobre o que a gente estava falando agora há pouco, sobre cosmovisão, né? A minha cosmovisão, eu tenho 10 alternativas. De outra pessoa tem, sei lá, 15, 20 alternativas. Mas quando a pessoa finda essas alternativas, ela não vê saída.
ela só pensa de acabar com o sofrimento, entendeu? E daí que é o papel nosso, né, de amigos, familiares e sociedade, como sociedade, tá ali perto para procurar, fazer essa pessoa procurar ajuda, né? Ela tem que querer essa ajuda também, sabe? E a gente tem que estar ali, incentivando sempre. Eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, né? Que ele fala o seguinte: quando a gente não consegue mudar, né, uma situação, o mundo, a gente tem que mudar nós mesmos, né? A nossa percepção de mundo. É um pouco também um pensamento estoico também, né? Estoicista, porque os grandes filósofos lá, estoicistas, eles tinham um pressuposto de quê? De separar o que no mundo você consegue trabalhar, né? O que você consegue mover, o que você consegue fazer algo, e as coisas que você não consegue fazer. Isso ajuda muito, né? Eu consigo controlar como eu respondo uma situação, mas eu não consigo controlar se vai chover hoje e um carro vai quebrar, entendeu? Então, isso já ajuda muito. Mas de todos os pensamentos e de tudo que é filosofia, poesia ou psicologia, a gente precisa pedir ajuda. Se a gente não consegue uma coisa ou não consegue outra, a última, ou para mim, na verdade, teria que ser uma das primeiras alternativas, a última alternativa, pede ajuda. O pedido de ajuda é o crucial para a gente começar essa transformação dentro da gente, sabe? Entender que a gente não é o Superman da vida, sabe? Então, basicamente é isso. E a gente tem alguns números, né? Por exemplo, o CVV 188 já é um número que você pode ligar a qualquer momento e conversar com alguém, sabe? Se você não tem ali o papel do amigo, né? Do Superman ali, do super audição, se você não consegue ter acesso a psicólogos, psicanalistas, psiquiatras também, né? Então, você tem esse papel, né? De procurar ajuda. Eu acho que é difícil, sim, para a gente entender isso, mas a gente tem que fazer esse esforço todos os dias para a gente conseguir chegar nesse denominador comum de saúde e bem-estar. É isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar passando esse tema tão importante, né, o que a gente falou lá no começo, que as pessoas zelem por esse interesse de ajudar o próximo, de ouvir, né, de se preocupar como está a saúde mental própria e do outro também, não só no Setembro Amarelo, mas eu acho que no ano todo, né, todos os dias também é importante. E eu agradeço muito o Grupo Farms por poder estar falando isso aqui, né, para todo mundo aqui ouvir. Eu acho bacana, é interessante. E é isso. Que venham outras oportunidades para a gente conversar sobre saúde mental, cultura, filosofia e outros assuntos que são interessantes e pertinentes para a gente estar fazendo o bem aí.